Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso de eletrônica. Muito bem, nesta aula aqui eu resolvi, na série Circuitando, fazer uma chave de áudio sem ruído. Por que isso? Olha lá. Imagina que eu tenho aqui um equalizador, um amplificador, alto-falante e várias fontes de sinal. Tem lá rádio, MP alguma coisa, um smartphone, microfone e outras coisas. E aqui eu seleciono o sinal que eu desejo. Muito bem, estou lá ouvindo alguém falando no microfone, aí tenho que inserir, por exemplo, um sinal de rádio agora. Aí eu movo a chave. E o que acontece? Pum, barulho no alto-falante. Movo a chave novamente, eu necessito de uma outra fonte. O que acontece? Tum, barulho no alto-falante. Tá? Movo a chave novamente, tá? Minha fonte aqui de reprodução digital. E bum, barulho no alto-falante novamente. Bom, o que acontece? A chave mecânica aqui produz alguns efeitos. Vamos dar uma olhadinha. Ó. No ato do movimento, quando eu troco de um contato para o outro, o que pode acontecer? Bom, pode ser que eu não tenha fonte de sinal nenhuma e quando eu entro na minha nova fonte de sinal, ela esteja num nível bastante elevado. Então, isto aqui aparece no alto-falante como uma batida. Pum. Muito bem. O que mais que pode acontecer? Bom, pode acontecer que eu tenha uma fonte de áudio e que, exatamente no momento da computação, essa fonte de áudio esteja me entregando uma tensão, por exemplo, negativa ou positiva, poderia ser ao contrário. E quando eu faço a comutação, eu saio de um valor negativo e vou instantaneamente ou muito rapidamente para um valor positivo. E aí, o que eu tenho no alto-falante? Pum. Ou, pior ainda, uma chave mecânica pode me gerar ruído. Esse descolar do contato daqui, colar do contato aqui, pode me gerar uma série de alternâncias aí. E aí, barulho no alto-falante. Muito bem. Como é que se faz para evitar isso? Tá? Uma chave digital sem ruído. Muito bem? Então, chave digital sem ruído pode ser feita de várias maneiras, Aqui eu vou abordar uma maneira que é possível. Qual que é a ideia? A ideia da chave digital sem ruído é que a comutação, ou seja, a troca de uma fonte para outra, ocorra quando o nível de tensão passe por 0 volts. Porque aí eu não mando nenhum impacto para o meu alto-falante. E também não tem uma dependência mecânica direta. Então eu vou ter uma alteração mecânica ou até uma alteração digital que vai aguardar a minha tensão da minha fonte de sinal passar por 0 volts para desligar ou ligar. Isso é importante. Não adianta só eu ligar em 0 volts e desligar numa tensão elevada. Não, quando eu for desligar, eu tenho que desligar em 0 volts também. Então, aí eu evito ruídos desagradáveis no meu alto-falante. Muito bem. Olha lá. No caso de duas fontes, ele tem que aguardar uma chegar a 0 volts e aguardar a outra chegar a 0 volts. Pode haver um pequeno intervalo aqui. Normalmente, em áudio, esse intervalo aqui é tão pequeno que você não nota. Você vai ver que o contexto do som mudou, Você estava ouvindo uma música, agora entrou alguém falando, ou você estava ouvindo a pessoa A falando e entra a pessoa B falando, tudo bem, mas você não nota esse espacinho aqui, essa mudança. Isso aqui é muito rápido. Então, como eu idealizei aqui? Bom, primeira coisa, um detetor de nível 0. Então eu preciso de um elemento que faça o quê? Quando o meu sinal de entrada passe por 0, ele me gere um sinal de sincronismo. Muito bem. A minha chave de comando, que é quem vai mandar a seleção. Essa chave de comando ela tem que ser de uma maneira bem determinada, ela não pode ter ruído. Então eu tenho que ter um circuito que, mesmo que a chave de comando seja mecânica, não ocorra o ruído. Uma lógica E, um e outro, ou seja, os dois comandos aqui, com memória. Ou seja, eu alterno e fico até uma nova mudança da minha chave de comando. Então, olha lá, eu tenho o detetor de zeros, eu tenho a chave de comando e quando o meu sinal passa por 0 é que eu mudo e fico.
né? Mesmo que eu continue dando pulsos aqui, não vão ocorrer alterações. E finalmente, né, para ter precisão e qualidade, um chaveamento no estado sólido. Não usar uma chave mecânica, e sim algo que seja rápido o suficiente e preciso para que me chaveie o sinal naquele momento em que ele está em 0 volts. Tá? Então vamos dar uma olhada agora, senhores, em cada parte desse circuito. Lógico, já fiz o circuito aqui, né, otimizando e melhorando para que seja aplicado neste tipo, né, de atividade, da chave de áudio sem ruído. Olha lá, detetor de 0 volts. Bom, não quis usar fonte simétrica, né, então eu tenho que enganar o amplificador operacional como se ele estivesse operando com fonte simétrica. O que eu faço? Polarizo as duas entradas, uma polarização é fixa, a outra polarização vai receber o meu sinal de entrada. Na minha saída, eu vou ter um sinal parecendo com uma onda quadrada, que é reforçado por um inversor tipo Schmitt-Trigger. Olha lá, sinal de áudio, sinal na entrada, aqui em torno do 0 volts. Devidamente polarizado, olha lá, um sinal acima do 0 volts numa certa tensão. Mais fácil escolher metade da tensão da alimentação. Aqui também metade da tensão da alimentação, nível DC, um capacitor para garantir que esse nível não varie com facilidade, né? E o amplificador operacional vai fazer o seu trabalho, o que é, quando a entrada positiva for maior que a negativa, a saída vai a 1, quando a entrada negativa for maior que a positiva, ou a entrada inversora for maior que a não inversora, a saída vai a 0. Então, olha lá, tenho aqui o sinal quadratado aqui na saída do meu áudio de entrada. Então, o meu áudio de entrada foi deslocado em nível DC e aqui, né, eu tenho uma onda quadrada que muda de 0 para 1 exatamente quando o meu sinal de áudio passa por 0. Né? E o inversor Schmitt-Trigger aqui, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Só para melhorar a qualidade dessa informação aqui. Tá? Muito bem. A chave de comando. A chave de comando é aquele elemento que vai me dizer troque. Né? É aquela chave em que eu mexo ali no painel para que eu saia do canal A e vá para o canal B, por exemplo. Tenho aqui a chave de comando. Então eu peguei uma chave qualquer, uma chave que pode ter ruídos, não tem problema na sua comutação, na sua abertura ou fechamento. Coloquei no divisor resistivo. Nesse divisor resistivo R1 é bem menor do que R2, né? Então a tensão aqui vai ficar muito próxima de VCC. E tem um capacitor aqui, que através de R1 ele vai se carregar. A constante de tempo é baixa, mas é o suficiente para inibir o ruído da chave. E tenho aqui o inversor Schmitt-Trigger. Então, olha lá. Então, o que eu tenho nesse ponto aqui? De acordo com o fechamento ou abertura da chave, tenho aqui uma série de variações. Pode ser apenas uma transição de nível ou posso ter um ruído aqui. O que acontece nesse ponto? Nesse ponto aqui, eu já tenho esse ruído devidamente amortecido. Né? Então, eu não tenho mais aquelas transições. Eu tenho um caminho de carregamento e um caminho de descarregamento do capacitor. Né? Aqui na saída, devido à característica do inversor, eu tenho um sinal, né, quadrado, bonitinho, tá? Só que invertido. Né? Se aqui eu estou indo de 0 para 1, aqui eu estou indo de 1 para 0. Tá? Isso aí é questão de convenção, se você quiser usar só um buffer Schmitt-Trigger que não inverte, pode usar também. Tem no vídeo de portas lógicas, né, lá da aula 21, né, o inversor Schmitt-Trigger, que é aquele que faz o quê? Ele memoriza o nível em que está até detectar um novo nível, só que a diferença entre os níveis que ele detecta 0 e que ele detecta 1, existe um gap, existe uma faixa bastante grande. Né? Por exemplo, 1/3, 2/3 da alimentação. Então, se ele subiu acima de 1/3, mas não chegou em 2/3, ele considera tudo isso aqui 0. Tá? No caso aqui invertido, né? 1. E ele só vai achar que é 1 depois de 2/3. Muito bem, e ele só vai achar que é 0 quando ele cair abaixo de 1/3. Então, os ruídos, né, são eliminados. Tá? O inversor Schmitt-Trigger é muito útil quando você quer uma onda quadrada bonitinha baseada num sinal ruidoso. Lógico, tem que colocar uma constante RC aqui para ajudar. Muito bem. Lógica com memória. Bom, aí partimos para uma entidade digital, eletrônica, chamada flip-flop. Flip-flops são elementos, né, que têm uma característica de memória e são programáveis. Peguei aqui no caso um flip-flop tipo JK.
Então eu tenho a entrada J, a entrada K, a entrada de clock, a saída Q1 e a saída Q1 barrado, Q1 barra, invertido, né? Q1 e Q1 barra, elas operam invertidamente. Como é que pode ser o meu sinal de clock? Bom, aqui o sinal de clock, ele pode ser um sinal normal, sensível a nível positivo. Se eu tiver um inversor, né, o símbolo de inversor na entrada, sensível a nível negativo. Se eu tiver este triângulo aqui para dentro, né, sensível à rampa de subida, e o inversor e o triângulo sensível à rampa de descida. Né? No caso, eu usei um sensível à rampa de subida. Então, como funciona esse flip-flop aqui? Olha aqui. Tenho aqui as entradas J e K, tenho o meu clock operando e tenho aqui a minha saída Q T mais 1, ou seja, o próximo estado, o estado futuro da minha saída Q1. Então, olha lá, se J estiver em 0 e K estiver em 0, e chegar um clock aqui, qualquer um deles, dependendo do circuito, né? Se ambos estiverem em 0, a saída continua igual. Ou seja, se ela está em 1, ela continua em 1, se ela está em 0, ela continua em 0. Então a saída no futuro é igual à saída atual. Muito bem. Se J estiver em 0 e K estiver em 1, o que acontece? Bom, J em 0, K em 1. Chegou o clock, a saída vai para 0. Se a entrada J estiver em 1 e a entrada K estiver em 0, e chegar um clock, o que acontece? A saída vai para 1, pouco importa o estado anterior. E se a entrada J estiver em 0 e K estiver em 1 e chegar um clock, a minha saída vai ser o inverso do nível que estava anteriormente. Ou seja, se ela estava em 1, ela vai para 0, se ela estava em 0, ela vai para 1. Esse é o JK operando simplesmente, onde eu posso programar as entradas e a minha saída só vai ocorrer quando chegar o meu sinal de clock válido, seja nível positivo, nível negativo, rampa de subida ou rampa de descida. Muito bem. O que acontece se eu ajuntar as duas entradas? Bom, aqui eu tenho flip-flop tipo T. Então, olha lá, eu só posso ter a opção ou de JK em 0 ou de JK em 1. Então, se estiver em 0, conserva a saída, se estiver em 1, inverte a saída. Esse é o flip-flop tipo T. Se eu colocar um inversor aqui, eu tenho flip-flop tipo D, onde eu isolo apenas esses dois elementos aqui. Ou seja, a minha saída vai seguir o meu sinal em J, né? Se J estiver em 0, a saída vai em 0, assim que chegar o clock. Se J estiver em 1, a saída vai estar em 1, assim que chegar o clock. Olha só que coisa interessante. Né? Então eu posso programar a minha entrada aqui, né? E fazer o quê? Apenas quando o clock chegar, a minha saída vai ser operada. Olha só que coisa interessante. Coloco a minha chave de seleção aqui, coloco o meu detetor de 0 aqui, né? E a minha saída tem um comando sincronizado. Tá? E, desde que a minha entrada aqui da chave de seleção continue no mesmo nível, eu posso dar vários pulsos que a saída não se altera. A saída só vai se alterar quando? Quando eu tiver a troca novamente de nível e o sincronismo com um novo pulso. Né? No caso aqui, rampa de subida. Né? Então, eu tenho aqui o elemento que me faz a minha parte de lógica E com memória. Muito bem. E, finalmente, né, a chave sem ruído, uma chave de estado sólido. Eu optei pelo CD4066. Tem o CD4016 também. O CD4066 é um pouquinho melhor. Esse é um circuito integrado de 14 pinos, onde ele tem 4 chaves lógicas dentro. As chaves têm entrada e saída, que elas são bidirecionais, e o comando num outro terminal. A gente já vai dar uma olhada nesse CI daqui a pouquinho. Então, se eu tenho um sinal na entrada, né, aqui, tá? Eu tenho aqui no pino 13, nesse caso aqui, um comando. O que eu tenho na saída? Eu vou ter o sinal. Quando o comando estiver em 0, a minha saída 0, ele abre. Né? Na verdade, ele entra em alta impedância, ele fica aberto. Se eu tiver uma carga mínima aqui, ele vai para 0. Né? E quando o meu comando retorna, a chave fecha, eu tenho o sinal de volta. Né? Então, olha lá. Tá? O CD4066BC é um comutador bidirecional quádruplo destinado à transmissão ou multiplexação de sinais analógicos ou digitais. Tensão de alimentação de 3 a 15 volts. Né? Então, olha lá. Entre o pino
14. E o pino 7 eu posso aplicar de 3 a 15 volts. Imunidade a ruídos, tá? 0,45 vezes a tensão de alimentação. Típico, o que é isso aí? Se eu chegar com um sinal aqui que seja um ruído, se ele tiver menos do que 0,45 vezes a tensão de alimentação ou 45% do nível de sinal, ele não interpreta. Ele tem uma boa imunidade a ruído. Resistência on, né? Ou seja, quando eu mando ligar, quando está em on, quando está ligado, né? Com 15 volts é em torno de 80 ohms. Então, nos pontos 1 e 2 eu tenho 80 ohms aqui, quando eu tenho o comando aqui no pino 13. Muito bem. Olha lá, atenuação on-off 65 dB, típico. Tá? Isso operando a 10 kHz com uma carga de 10 kΩ. Então eu tenho uma fonte de sinais aqui, tenho uma saída aqui que me dá uma carga de 10 kΩ, tá? E quando eu mando desligar, né, ou aqui, tanto faz, quando eu mando desligar, o sinal que chega aqui é atenuado em 65 dB, tipicamente para o lado de cá. Ou seja, 65 dB é uma grande atenuação. Tá? Dá para dizer que não sai nada. Né? Impedância de entrada na parte de comando, 10 a 12 ohms. Né? Então, né, quilo, mega, giga, tera. Né? 10 tera ohms. Tá? Isso me dá uma indicação do seguinte: se eu não vou usar uma chave, eu preciso pegar este ponto aqui e aterrar. Porque se eu deixar em aberto, ele vai captar ruído e isso atrapalha o funcionamento do CI. A impedância aqui é muito elevada. A necessidade de corrente aqui é muito, muito, muito baixa. Né? Diafonia, olha lá, menos 50 dB, típico entre chaves. Por uma frequência de operação de 900 kHz ou 0,9 MHz, com resistência de 1 kΩ. Ou seja, se eu tenho um sinal sendo chaveado em um conjunto de portas aqui, o sinal transferido para o outro conjunto de portas, né, a diafonia, a transferência de um sinal de uma porta para outra, tem uma atenuação de 50 dB. É bastante. Tá? É bem atenuado. E frequência, para quando está funcionando, né, de operação até 40 MHz. Olha lá, então o meu sinal que entra aqui, ou que entra aqui, né, o sinal que é trocado entre esses dois terminais, pode chegar até 40 MHz que ele consegue chavear. Nós vamos trabalhar na faixa de áudio até 15, 20 kHz, então isso aqui dá e sobra. Lembrando que ele vai desde DC, né, sinal digital, desde corrente contínua, até 40 MHz. Então, está aqui, senhores, o nosso circuito completo. Vamos dar uma olhadinha como ele funciona. Né? Ele tem 1, 2, 3 amplificadores operacionais do tipo LM741, amplificador operacional comum, típico. Né? Tem um CI CD40-106, que tem inversores, ó, um inversor aqui, 2, 3, 4, 5 e 6. Dois aqui não são usados, ó, CD40-106. Um CD4066, uma chave aqui, a outra chave aqui, as outras duas chaves não são usadas. Lógico, se você for fazer um sistema estéreo, né, então você já tem portas aqui e tem chaves aqui para fazer o sistema estéreo. A única coisa que eu aconselho, não use o mesmo comando para chavear os dois canais. Porque o áudio dos dois canais é diferente, então você pode ter ruído na saída. O ideal seria ter dois CDs 4027 mais dois detetores de áudio, ou seja, dois circuitos desse aqui completo, um para cada canal, se o sistema for estéreo, né, com dois canais. Tá? Um 4027, que é aqui os meus flip-flops tipo JK, né, eles têm preset, né, e clear, né, que é tudo colocado à terra, não é utilizado. Né? 4027 é um CI de 16 pinos. Né? E, olha lá, detetor de 0 volts. Tenho esses dois circuitos integrados aqui, né? Os dois amplificadores operacionais, fazendo detecção de 0 volts. Um ligado na entrada 1, o outro ligado na entrada 2. E aqui a minha fonte de tensão, né? A meia tensão para comparação. Tá aqui. O que mais que nós temos aí? Olha lá, a minha chave digital. Olha aqui a chave, resistor de 47 ohms, 1 kΩ, capacitor de 1 microfarad, né? E um inversor aqui, tipo Schmitt-Trigger. Né? O que mais? Olha o flip-flop, né? Já falamos dele aí, 4027. Duas chaves sólidas, né? É um CI com 4 chaves, duas aqui não estão sendo usadas. Né?
alimentação positivo no pino 14, negativo no pino 7, tem utilização das duas chaves sólidas aqui, do 4066, né? Amplificador de saída, então o que acontece? O sinal aqui na saída, né, que é devidamente polarizado também, para que você não tenha diferença DC entre as saídas, né, entre a entrada e a saída, né? Então o sinal aqui pode ficar um pouco tênue, a gente coloca aqui um amplificador operacional como reforçador de sinal, né? Então ele baixa bem a impedância de saída e me permite um sinal bom aqui na saída. Alguém pode falar, pô professor, por que tudo aqui tem polarização DC? Pelo seguinte, aqui eu vou trabalhar com tensões positivas e negativas. E todo esse circuito aqui trabalha acima de zero. Então eu preciso que todo mundo aqui opere numa falsa fonte simétrica. Como é que eu faço isso? Eu polarizo todos os elementos aqui com uma polarização DC. E aqui a saída, né, para não ter diferença entre a entrada e a saída. Imagina se eu tenho aqui uma polarização em metade da alimentação e eu tenho zero aqui. Tá? Já dá um problema porque a chave aqui não excursiona para o negativo. Né? Então, ele consegue chavear sinais de próximo de zero até próximo da alimentação. Se o meu sinal aqui excursiona para o negativo, a chave não funciona nesse caso. Né? Então, é por isso que também tem polarização para a saída. Muito bem. Se adotar fonte simétrica, por exemplo, mais ou menos 6 volts, tá? Se você adotar fonte simétrica mais ou menos 6 volts, você pode retirar esses divisores de tensão aqui. Tá? Aqui você vai pegar as entradas não inversoras e colocar diretamente à terra, né? E você vai alimentar o 40106, o 4027, né? E os amplificadores operacionais entre mais 6 e menos 6 no lugar do negativo. Né? É isso que você vai fazer. Funciona da mesma maneira. É que eu não quis operar uma fonte simétrica, é sempre mais fácil trabalhar com fonte simples, né? E aí faço aqui as polarizações DC para isso. Ok? Senhores, está aqui a lista de componentes, né? Essa lista também está na descrição do vídeo, assim como alguns links de algumas aulas interessantes associadas a esse circuito. Senhores, agora nós vamos lá para o Microlab, dar uma olhada nesse cara operando. Eu testei, eu montei, testei, ele opera muito bem, funciona muito bem. Tá? Vamos dar uma olhadinha no Microlab, aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau, mas já já a gente está de volta. Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e estamos agora no Microlab. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui no circuito, né? A chave de áudio sem ruído. Então, olha aqui, ó. Conector de saída, conector da entrada 1, conector da entrada 2, capacitores de desacoplamento da entrada 1 e da entrada 2, resistores de polarização, entrada 1 e entrada 2, resistores de polarização da constante DC, capacitor de filtro daquela constante DC, né? Capacitor de filtro da fonte, capacitores auxiliares, primeiro detetor de 0 volts, segundo detetor de 0 volts, né? Resistores de polarização do outro lado da chave, né? Aqui o 4066, né? O CI que tem as chaves lógicas, o 40106, os inversores Film Trigger, o 4027, flip-flop, né? A minha chavinha de teste, resistores de entrada do comando da chave, capacitor da entrada do comando da chave. Tá? Ponto de conexão do negativo, ponto de conexão do positivo, né? Conector de saída, amplificador operacional que faz o sinal de saída, ok? Vamos montar agora as conexões para podermos testar o nosso circuito. Né? Então, vou fazer as conexões. Olha aqui, ó, as conexões de entrada e saída já estão colocadas. Vou fazer a conexão do negativo, alimentação, conexão do positivo. E agora começaremos a fazer alguns testes. Né? Acertando a conexão. Bora lá. Primeira coisa, tenho aqui no osciloscópio, né, um chaveamento automático que eu coloquei. Tá? E tenho aqui o sinal de saída. Né? Então, vou achar uma posição aqui para os senhores verem. Olha lá o que acontece. Ó. Note que o chaveamento é sempre 0 volts. Ó. O chaveamento sempre ocorre em 0 volts. Às vezes demora um pouco para sair a onda que está terminando e demora um pouco para começar a nova onda. Mas o chaveamento ocorre sempre em 0 volts. Né? Às vezes coincide as tensões aí. Né? Mas ó,
chaveamento 103 volts. Agora vamos fazer um teste de Por essa áudio. causa final do relator do texto era causa onde as pessoas não têm essa permissão de ultrapassar os limites. Eu tenho 10% da sua coragem. Cash, né? Em dinheiro. A gente faz uma... Eu brigo por isso. O sinal entre elas, né? Asfaltada ali, planta uma árvore aqui, coisas desse tipo. Daniel Alves. Esse trecho foi retirado do projeto. Então, assim, mulheres... Eu aprendi muito com vocês. Elas podem construir acima do FIS. Talvez não tenha por isso. Isso poderia, enfim. Mas eu mudei para melhor. Ter o grande na prefeitura que, repito, né? Abençoe ele. E ele me perdoou. Como ele administra a cidade, mas no fundo, essa é a... Porque o que eu fiz... Estão indo, que estão dentro desse... Dizendo para as pessoas... Ficando com outra bandeira do prefeito. Então, que era o... Então, senhores, essa daí foi a nossa demonstração da chave de áudio sem ruído aqui no Microlab. Eu agradeço, né, que é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau. Até a próxima aula, ok?